Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos dossiês mais fascinantes e controversos da história. Vamos investigar um objeto que, por séculos, tem desafiado a fé, a ciência e a nossa própria ideia do que é possível. Para começar, uma pergunta rápida. De todos os tesouros arqueológicos, relíquias e manuscritos que existem por aí, qual deles já foi alvo de mais horas de estudo, mais testes científicos e mais debates acalorados do que qualquer outro? A resposta, olha, talvez não seja a que se espera. Pois é ele, o Sudário de Turim, um simples pedaço de linho que se tornou o epicentro de uma verdadeira tempestade científica, histórica e religiosa que, na verdade, nunca passou. Ok, mas o que é exatamente o sudário? Basicamente, é um tecido de linho bem comprido, com uns 4,5 metros. Nele, a gente consegue ver bem de leve a imagem de um homem com barba, cabelos longos e o corpo coberto do que parecem ser muitas feridas. E é aqui, em 1898, que a história moderna do sudário dá uma virada cinematográfica. Um fotógrafo chamado Secondo Pia tirou a primeira foto do tecido. E aí, quando ele foi revelar a chapa fotográfica, aconteceu algo inacreditável. O negativo da foto mostrava um retrato nítido, detalhado, quase tridimensional. A imagem no pano, que a olho nu é quase um fantasma, é na verdade um negativo fotográfico. Essa descoberta sozinha transformou o sudário de uma simples relíquia em um dos maiores enigmas da ciência. Vamos começar então pelo enigma central, que é a própria imagem. A figura no pano tem ferimentos que são assustadoramente parecidos com as descrições da crucificação na Bíblia. Marcas de chicotadas, um ferimento na lateral do corpo, perfurações nos pulsos e nos pés. Não é à toa que, para milhões de pessoas, não há dúvida. Essa é a imagem de Jesus Cristo. Mas de onde veio esse pano? Tentar rastrear a origem dele é como seguir uma trilha cheia de buracos, com muita controvérsia e debates que pegam fogo. E olha, essa polêmica toda não é de hoje não, longe disso. Ela é tão antiga quanto a primeira aparição documentada do sudário. Quando ele apareceu lá em Liré, na França, por volta de 1354, o bispo local, um tal de Pierre d'Arcis, foi direto ao ponto. Denunciou o pano como uma farsa e ainda escreveu para o Papa, dizendo que o pintor responsável pela fraude tinha até confessado. Essa linha do tempo aqui mostra o caminho que a gente sabe que o sudário percorreu desde o século XIV. Ele sobreviveu a um incêndio terrível em 1532, que deixou aquelas marcas de queimaduras simétricas que a gente vê hoje. Em 1578 foi levado para Turim, onde está até hoje, e finalmente, em 1983, a família real italiana doou o sudário para o Vaticano. A grande questão é, e antes de 1354? Será que a história do sudário não começou bem antes? É aqui que a investigação fica ainda mais interessante e, claro, muito mais complicada. Alguns pesquisadores tentam conectar o sudário com outras relíquias famosas, como a imagem de Edessa, um pano que tinha só o rosto de Cristo e que sumiu no mapa. Também existem relatos de um sudário de corpo inteiro em Constantinopla que desapareceu depois que a cidade foi saqueada em 1204, um pouco mais de um século antes do sudário de Turim aparecer na França. São conexões fascinantes, mas, por enquanto, continuam sendo teorias. Por séculos, o debate ficou nesse disse-me-disse, mas em 1988, a ciência moderna foi chamada para, supostamente, dar a palavra final e resolver a questão da idade do tecido de uma vez por todas. O método escolhido foi a datação por carbono 14. E não foi um teste qualquer, não. O processo foi super rigoroso. Pegaram uma amostrinha do pano, dividiram e mandaram para 3 dos laboratórios mais respeitados do mundo. E eles fizeram os testes sem saber o que os outros estavam analisando. O mundo todo prendeu a respiração, esperando pelo resultado. E o resultado? Bom, o resultado foi uma bomba. Com 95% de certeza, os 3 laboratórios, de forma independente, dataram o linho entre os anos de 1260 e 1390. Então, o ponto era esse. A datação por carbono 14 colocava o sudário exatamente na mesma época em que ele apareceu na França. Para muita gente, o mistério tinha acabado ali. Era uma falsificação da Idade Média, exatamente como aquele bispo tinha dito 6 séculos antes. Caso encerrado. Só que não, a história estava longe de acabar. O veredito da ciência, em vez de fechar o debate, acabou jogando mais lenha na fogueira e abriu um monte de novas perguntas. Aí fica a pergunta, né? Se o teste foi tão conclusivo,
por que é que a gente ainda está aqui falando do sudário como um mistério? A resposta está nos vários questionamentos que surgiram contra aquele resultado de 1988. Quem contesta a datação de 1988 se baseia principalmente em duas teorias. A primeira é a da contaminação. O incêndio de 1532 e séculos de acúmulo de bactérias poderiam ter adicionado carbono novo ao tecido, o que o faria parecer mais jovem no teste. A segunda teoria, talvez a mais forte, é a de que a amostra testada era inválida, ou seja, o pedacinho de pano analisado não era do tecido original, mas de um remendo medieval feito de forma tão perfeita que era invisível ao olho nu. E essa ideia do remendo ganhou uma força tremenda por causa de uma pista química, a vanilina. A vanilina é uma substância que se forma com o tempo no linho, mas que depois de muitos séculos desaparece. Um químico chamado Raymond Rogers descobriu que não havia vanilina no corpo principal do sudário, o que era de se esperar de um tecido muito antigo. Mas adivinha, havia vanilina na amostra usada para datação. A conclusão dele, a amostra era muito mais nova que o resto do pano. Ok, vamos fazer um exercício. Vamos esquecer a datação por um minuto. Deixar de lado se é medieval ou antigo. Mesmo assim, a gente ainda tem o maior de todos os enigmas, a imagem em si. Porque o X da questão é o seguinte: até hoje, ninguém conseguiu explicar de forma satisfatória como essa imagem foi parar ali. Não é uma pintura, não é uma queimadura, não é uma fotografia no sentido que a gente conhece. É outra coisa. E quando a ciência foi analisar a imagem, as coisas ficaram ainda mais estranhas. A imagem é incrivelmente superficial. Ela só atinge as fibras mais externas do fio de linho, uma profundidade minúscula. Ela não tem direcionalidade, ou seja, não tem traços de pincel. E o mais maluco de tudo, ela contém informações tridimensionais. Um falsificador da Idade Média não teria como criar algo com profundidade nanométrica ou codificar dados 3D. Isso é tecnologia da era espacial. Isso é tão, mas tão difícil de explicar que, em 2011, uma agência de tecnologia italiana, a Enia, depois de 5 anos tentando, concluiu que a imagem simplesmente não pode ser replicada com a tecnologia que temos hoje. A única coisa que eles acharam que poderia chegar perto seria uma explosão de radiação ultravioleta, mas admitiram que nem mesmo isso explica tudo. E no meio dessa briga toda, o que diz o Vaticano, o guardião oficial do sudário? A posição é de uma neutralidade muito cuidadosa. A Igreja não bate o martelo dizendo que o sudário é autêntico. Em vez disso, o chama de ícone, uma imagem poderosa que inspira a fé e a reflexão, mas deixa a questão da origem para a ciência resolver, se um dia ela conseguir. E no fim, a gente volta ao ponto de partida com essa pergunta que não quer calar. Estamos diante da obra de um artista medieval genial, um Da Vinci antes de Da Vinci, que criou uma imagem com propriedades que a ciência só entenderia séculos depois? Ou estamos olhando para um artefato real, cuja formação desafia tudo o que sabemos? A resposta, por enquanto, continua tão enigmática quanto a própria imagem no pano.